E aí, galera? Bom, vamos iniciar mais um Bíblia Live. Vou tentar falar aqui pertinho para ficar um som bem legal. Bom, é isso aí. Como é que tá o som aí? Show? Então, galera, eu vou fazer esse Bíblia Live hoje dedicando a você que talvez não crê em Deus e a você que provavelmente sentiu um pouquinho de dúvida em relação à tua fé. E lá vamos lá. Então, eu fiz um texto aqui, uma breve escrita. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para que essa mensagem chegue até alguma pessoa que precisa. Recentemente eu tenho visto alguns testemunhos, algumas coisas legais em relação ao que nós viemos fazendo no Bíblia Live. Porém, às vezes eu vejo uma recusa um pouco grande. Talvez no passado eu vi um pouco mais, principalmente das pessoas que eram crentes, sabe? Ou das pessoas que creem em Deus, de que creem em Jesus e... Bom, nós sabemos que nós não somos perfeitos e justamente por causa disso eu gostaria de falar com toda a humildade para vocês. Esse texto eu fiz essa semana e essa semana foi meio pensativa, porque assim como eu tenho certeza que pode ser que você tenha a tua fé e visite o seu lugar religioso de repente uma vez por semana, 2, 3, 4, tem algumas coisas que nos levam a refletir. Então, se vocês puderem, compartilhem para que essa mensagem chegue a alguém. Isso aí? Então, eu vou ler ela para vocês, mas são as minhas palavras, então se tiver alguns erros de concordância, alguma coisa assim, é normal, né? Hoje eu me peguei pensando, eu disse talvez, questões que toda pessoa pensa em relação à sua fé, mesmo que não crê em Deus. E o começo da caminhada na fé, ou dentro da nossa própria convicção, é bem difícil. Geralmente, para quem tem convicção do que crê, sente-se desafiado a provar que o seu pensamento é correto em relação ao pensamento das outras pessoas. Provavelmente, devido à influência da sociedade. E, infelizmente, muitas vezes, tentando alimentar o nosso ego, mesmo sendo crente ou ateu. Porém, a dúvida que temos muitas vezes se dá de uma forma que parece inocente. Você deve pensar, é só uma dúvida pequena, de pouca importância. E deixamos ali um problema que pode refletir lá na frente. E isso não quer dizer que as nossas dúvidas cessarão, porque provavelmente nós tenhamos novas dúvidas. Elas precisam existir para que a nossa mente abra lugar para um novo pensamento, ou até mesmo aquela resposta para aquela pergunta que assombra a nossa cabeça. Aquela pequena dúvida, né? E mesmo que você não acredite em Deus, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Não estou obrigando ninguém, até porque eu nem posso, crer no que eu vou dizer, e muito menos a concordar. Mas passamos tanto tempo nas redes sociais, rolando a tela, em busca de algo que preencha nossas expectativas e curiosidade em relação aos outros semelhantes, a que os outros semelhantes estão vivendo ou passando, que esquecemos de viver a nossa própria vida e de verdadeiramente se importar com essas pessoas. Eu tenho certeza que passar um tempo aqui não fará de você menos intelectual ou convicto do que acredita. Isso é só você que pode dizer. Mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, nós devemos saber em quem confiar. Bom, essa é outra questão que a própria palavra responde para a gente, a Bíblia.
mas eu não vou entrar a fundo nisso, eu vou continuar. Já que falei sobre o meio influenciador, eu irei citar a nossa visão. Aliás, a minha em particular, a visão mesmo. Bom, somos muito acostumados em usar a nossa visão. O problema é que os nossos olhos enxergam apenas o que está diante deles. Assim como já aconteceu em várias passagens da Bíblia, se você é um leitor da Bíblia. Mas a dúvida que pode estar em seu coração é que se temos um Criador realmente. Ou como tudo foi criado. Ou se podemos provar para a pessoa do lado que se Deus existe, se Deus existe, e que finalmente eu posso dizer, eu estou certo e você errado. Eu irei citar um personagem histórico chamado Jesus, também chamado de Nazareno, para que você que estuda a fundo pode ter chegado à conclusão de que ele realmente existiu. Porém, vai de você acreditar se tudo que foi relatado dele foi verdade. Uma das passagens do Novo Testamento mais conhecido entre ateus religiosos e não religiosos é o famoso João 3,16. Bom, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, aí que começa o problema. E eu já vou exemplificar daqui para frente. Analisando e pensando, vemos um ato interessante de Jesus. Dar a vida para que os outros tenham vida. Se você é um leitor da Bíblia, deve ter observado que em algumas passagens vemos palavras como: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Enfim, em Romanos 5, do versículo 7 ao 8. De fato, é interessante porque nós temos aqui um Deus um pouco diferente. Um Deus que talvez se mostre um pouco diferente. Mas enfim, eu vou continuar para que a gente possa entender. É provável de que na nossa mente, esse Deus não exista. Pois tem grande chance de você ter sido uma das pessoas que escutou: não faz isso que Deus castiga. Você vai para o inferno. E aquilo ficou na tua cabeça. Para tentar explicar de uma forma diferente, pode soar até engraçado, mas quem aqui não quer viver para sempre? E o problema é que, do jeito que as coisas estão, não vai importar o quanto isso vai custar. Passe por cima de quem for. Fomos acostumados a alcançar o que buscamos a qualquer custo mesmo. Nem que eu precise acabar com a vida de alguém para que o meu objetivo seja alcançado. Analisando daqui, encontramos dois extremos. Vou citar um outro exemplo. Se eu perguntar para você por que você é ateu ou por que você crê em Jesus, você demoraria um pouco para responder. Mas é muito provável que a sua experiência com o meio tenha influenciado a sua decisão. Nos preocupamos com a recompensa ou a punição. Muitos dos crentes creem servir a Deus por medo de um castigo, ou pior, para comprar a vida eterna. Pelos relatos que encontramos no livro chamado Bíblia, Jesus realizou grandes feitos, milagres e até mesmo um sinal para o povo que o recusou. Cumpriu profecias. Teve uma postura que provavelmente só um ser que não existe assim faria. No Bíblia Live passado, nós vimos que ele se preocupou até mesmo em nos ensinar a orar, o famoso Pai Nosso, que até 3 ou 4 anos atrás, para mim, não significava mais do que apenas algumas palavras ditas ao vento, ou que eu deveria repetir tantas vezes para Deus me perdoar, mas que depois de estudar, analisar e realmente tentar compreender, me deu um novo significado sobre o que é orar. Tirando aquela velha ideia que é só pedir, 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 pedir.
o que nos deixa com uma pulga atrás da orelha é que nem ateus que estudam a Bíblia e nem crentes conseguem explicar o porquê desse amor com a humanidade. Qualquer um que percebe esse texto, que lê esse texto, acaba vendo que o Deus da Bíblia ele demonstra o amor com a humanidade. Me parece, desculpe a expressão, mas um Deus frouxo, que não sabe impor, que não sabe mandar. Se você concorda com essa afirmativa, deve lembrar que o meio pelo qual cremos nisso é pelo que presenciamos no passado. Governos de reis, presidentes, pessoas que tinham poder e usavam desse poder para diminuir e oprimir os seus escravos, servos e chamado, sem valor algum, povo. Porém, a atitude desse Jesus é totalmente contra essas ideias. Não se apegar às coisas materiais, vencer o mal com o bem, sermos servos uns dos outros, ajudar, acolher, suportar, amar. O engraçado é que parece que a mensagem de amor de Jesus Cristo não vale nada pra gente. E digo isso principalmente para que os que dizem segui-lo, digo isso para mim mesmo. Talvez devemos pregar em nossos corações, em vez de na porta de um templo, o mandamento de Jesus, que não oprime ninguém, onde diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Assim como diz em João 15, versículo 12. Realmente, essa semana eu fui confrontado por uma pessoa muito teimosa. Eu mesmo. Onde eu fechava os olhos um pouco e parava de ser influenciado pelo meio ou pelas coisas que estavam acontecendo na minha volta. E escutava uma voz que soava dentro da razão, do meu coração, do próprio amor. E não. Eu não estou falando de algo sobrenatural. Apenas o orar no secreto, pedindo respostas. E elas chegaram como um turbilhão na minha cabeça. Porém, eu poderia separar cada uma e até mesmo associá-las. E preferi, de livre e espontânea vontade, sendo constrangido por tamanho amor, que confesso que ainda não entendo o tamanho dele, dizendo uma oração que eu convido você a fazer ela junto comigo. Talvez não seja o que você tem passado ou o que você quer realmente dizer. E apesar de nessa oração eu pedir que seja de uma forma respeitosa para com Deus, onde eu disse: sim, Jesus, creio em Ti. Sou um pobre pecador. Sei que não mereço esse amor porque a Tua palavra diz que o Senhor Deus nos dá o escape para não pecar, e mesmo assim acabo fazendo. Não entendo. Tamanho sofrimento pelo qual passou no meu lugar, pois quem cometeu esses erros fui eu. Quero que me desprenda, Senhor, da falsa religião e que realmente em meu coração habite a Sua palavra. Essa palavra que é loucura para o mundo, a mensagem da cruz. Sem distorcer a mensagem, entendo que cada vez mais eu preciso de Ti. E que hoje, se falo do Senhor para alguém, é para que o Seu amor habite nele. E assim como um dia aconteceu comigo, humildemente e com todo respeito, peço que tire as correntes que a cada dia eu mesmo coloco de novo e de novo em mim. As correntes da arrogância, da superioridade, da mentira, da inveja. E eu posso orar com a convicção de que o Senhor me escuta. E que se eu tiver a oportunidade, eu possa caminhar mais uma milha, dar a outra face, perdoar, ter esperança no que o Senhor nos deixou como promessa, mostrando misericórdia e o quão grande és Tu. Me dê sabedoria para entender a Sua palavra, e não para deixar pessoas mais longe de Ti, mas para que através da minha vida, de alguma forma, o Seu nome seja glorificado,
através do amor que nos ensinou e como nos ensinou ou tentou nos ensinar e ainda tenta hoje em dia, Senhor. Fortalece a nossa fé. E para terminar, deixo uma passagem bíblica que me tocou desde o começo da minha caminhada. Ela está em 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 8 ao 16. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Continuo lendo no versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes tivesse acontecido, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousam sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês do Bíblia Live de hoje. Ela é bem rápida e bem compactada para que a gente possa entender um pouquinho dessa nossa caminhada na fé. Existem vários e diversos assuntos aos quais a gente poderia estar citando que aconteceu na Bíblia, onde até mesmo os próprios discípulos duvidaram da fé deles, duvidaram de Jesus, duvidaram e o negaram, assim como talvez eu e você façamos todo dia. Bom, nós sabemos que nós temos que fundamentar a nossa fé em alguma coisa e que a nossa fé esteja fundamentada em Cristo Jesus. Bom, que não deixemos, então, o meio influenciar a nossa cabeça para que a gente ache isso, faça aquilo, mas que nós possamos ouvir realmente o que Jesus falou, o que Jesus tem dito para nós, o que Ele se preocupou em deixar para nós. E, apesar de tudo isso parecer um pouco insano para quem não crê em Jesus, se tornaria um mundo um pouquinho melhor. Talvez as recompensas que nós lemos na Bíblia ou na que muitas vezes nós vemos algumas pessoas levarem para esse lado, para aquele lado, tem nos deixado cegos e nós não conseguimos ver mais a face de Jesus. Nós só tentamos alcançar os nossos objetivos. Nós só tentamos alcançar o que nos irá confortar ou suportar ou melhorar agora nessa situação que eu estou passando. E quando nós olhamos para a vida das outras pessoas, muitas vezes nós não nos importamos com o que elas estão passando, e sim com o que o fulano está passando, para eu saber o que ele, só para eu saber, para eu poder fofocar, para eu poder fazer isso. Então, enquanto cristãos, enquanto povo, enquanto corpo, que nós possamos, mais uma vez, assim como já foi falado tantas vezes aqui, realmente negar a si mesmo, carregar a nossa cruz e poder levar um pouquinho da felicidade e do amor desse Jesus para as outras pessoas, que pode ser que eles já estão recebendo e ainda não enxergaram. Que onde nosso maior testemunho seja: eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu não conhecia esse amor.
Eu cria que o que eu estava fazendo era correto. Eu cria que eu poderia me esconder atrás de um diploma, atrás dos meus bens materiais. E quando encontramos as palavras de Jesus e as palavras dos discípulos e apóstolos, nós vemos que realmente tem um fundamento, tem um caminho pelo qual nós podemos andar, que nós podemos percorrer. E que esse caminho não está longe da gente. E o mais fascinante disso é que por onde nós pisarmos, por onde nós irmos, nós podemos levar esse Jesus com a gente. Lembro de umas passagens que aconteceu na Bíblia que um pouco antes de Jesus partir, vamos dizer assim, né? Acompanhando o tempo histórico ali, né? Na verdade, na Bíblia, ele disse que mandaria o Consolador. E mais uma vez trata-se de um carinho que esse mesmo Jesus demonstrou com a gente. Esse Consolador viria para glorificar a ele, porque ele iria receber de Jesus, né? Mas enfim, quando nós olhamos e nós fixamos os nossos olhos, não em tudo que está acontecendo, apesar de que tudo que está acontecendo, nós podemos levar um pouquinho desse Jesus. E apesar de tantas coisas estarem bagunçadas, ou até mesmo você pode achar, não, agora eu tô legal e isso e tal e blá blá blá, mas apesar de tudo isso, nós não devemos perder a nossa fé. Nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus. E o símbolo que um dia significou maldição, e pode ser que para alguns ainda signifique, é o símbolo de que um Deus se fez maldito por nós e levou todos os nossos pecados. E que o nosso método de gratidão a Ele tem que ser uma vida assim, santa. E eu não quero que você leve isso para um lado religioso. Eu quero que você pense no maior mandamento que Jesus deixou para a gente. Você tem cumprido esse mandamento? Amar uns aos outros? Quando você transgredir esse mandamento ou não conseguir cumpri-lo, e eu sei que é difícil, porque eu sou como vocês. Eu não estou num nível religioso diferente ou alguma coisa assim. Aqui é carne também. Mas quando percebermos que o pecado que nós devemos não cometer é justamente trair as palavras e o mandamento de Jesus, que é este: amem-se uns aos outros. E eu não digo para desconsiderarmos o restante da palavra que nós temos em mãos. Hoje nós podemos lê-la, hoje nós temos aqui, temos até em versões diferentes, em linguagens que a gente possa entender mais facilmente. Mas para que o meio não influencie a nossa fé, mas para que a nossa fé consiga influenciar esse meio. Não precisamos convencer os outros de alguma coisa, mas nós precisamos demonstrar de algum jeito para que o próprio Espírito Santo faça o trabalho. Adicione a cada dia ao corpo mais e mais pessoas que talvez estejam lá fora, perdidas, e que eu não associe o meu ministério, que pode ser que venha da palavra servir, a coisas que vão acabar afastando outras pessoas. Mas que esse ministério e dom, assim como falou a palavra,
seja para a glória de Deus, seja para que as outras pessoas sejam edificadas. E que por mais que as pessoas olhem, persigam e digam para você que Deus não existe, é isso, é aquilo, não sei o que, você pode ter a certeza e o conforto de que o que você está tentando levar para essa pessoa é apenas amor. E que se essa pessoa conseguir experimentar um pouquinho desse amor que a gente citou hoje na palavra, já valeu a pena. Valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter sido perseguido, valeu a pena você acordar cedo no domingo, valeu a pena os teus familiares dizerem que vão te internar. Valeu a pena. E olhem que o nosso objetivo, apesar do nosso desejo, do nosso coração, seja até viver eternamente, porque Deus colocou esse desejo no nosso coração, nós só nos preocupamos em amar, em levar algo bom para as outras pessoas. E que de alguma maneira, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso. Não vai ser através de força, nem de violência, mas pelo trabalhar do Espírito Santo. Amém? Se até o final desse vídeo você continua com sua convicção de que Deus não existe, para mim, eu não vou obrigar você a acreditar no que eu creio. E também não vou dizer para as pessoas que são crentes ou que acreditam em Deus sair por aí gritando aos quatro cantos do mundo que você precisa aceitar Jesus, você precisa... Não, mas verdadeiramente eu digo a você que é ateu, eu digo que eu, a cada dia, tenho que me converter novamente, me converter desses maus caminhos, me converter de toda essa inveja e desses sentimentos ruins que têm me assombrado. Porque quando isso aconteceu no passado, quem me salvou e me deu conforto foram pessoas que foram usadas como instrumento de Deus para levar esse amor para mim. E é isso que eu desejo para você. Todo amor e toda paz. E que a graça de Deus possa pousar sobre você. E que através daí você possa crer no amor ou no próprio Jesus Cristo. Amém? Obrigado, galera. É isso aí. Valeu.